Vai com voz rouca mesmo, bora! Mais um podcast Professor das Obras. E aí, Júlia? Valendo mais um. Da Bora série dos arquitetos, meio capenga, mas estamos que estamos, né? Meio sem voz. Meio sem voz. O microfone ajuda, o áudio é bom, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Esse aqui é um dos últimos episódios da série. Estamos chegando no final. Estamos chegando no final. É um arquiteto basiquinho, uma coisa discreta que a gente trouxe hoje. Uma pessoa quase nada fora da caixa. Eu acho que é a casa mais, assim, né, diferentona, né? É. Eu acho que é a mais diferente. Acho que ele trabalha numa linguagem muito única. Estava falando disso antes da gente começar. O quanto ele se prepara no olhar para cada cliente, sabe? Bem único mesmo, milimétrico, assim. Acho ele bem fora da caixa. Acho um arquiteto massa. Legal. Ele já veio aqui, a gente já fala dele. Bom, os nossos patrocinadores, antes que a gente comece aqui essa série, né, é Aquários, pisos e revestimentos, louças, metais, pisos de madeira, eletrodomésticos, Casa Grande, cortinas e tapetes, Foneplan, automação, som, vídeo, aspiração, aquecimento e rede Wi-Fi, e Bicolor Tintas, Métrica Marcenaria, M2 Mármores e Granitos e a Sunem, que é a construtora do Professor das Obras. Bora? Bora, valendo. Legal. Bom, essa série aqui é uma série que a gente trouxe projetos destaques dos arquitetos que foram convidados por esses parceiros que eu acabei de falar, né? E esse episódio aqui a gente vai mostrar essa casona totalmente diferente. E se você quiser curtir os outros episódios, tem uma playlist lá, só clicar lá e tem todos os episódios, né? Bom, hoje com a gente tem Aquários, certo? Que é pisos e revestimentos. E quem mais? O Bruno Rubiano. Bruno, sabe o que eu queria? Que você contasse brevemente um pouco da sua história, desse seu começão, que eu acho massa demais que te trouxe até aqui. Vamos lá, ué. Faz parte, né, de Faz tudo. parte, um overview. Assim, eu hoje esse ano acho que completa 19 anos de escritório, né? E a gente brinca que para chegar aonde a gente chegou, né, foi muita batalha, né? E a proposta de aplicar esse conceito de arquitetura foi durante esses 19 anos, assim, uma luta, porque a gente imaginava que, putz, entrar no mercado para fazer algo igual que já existia, a gente poderia ser mais uma pessoa somando no mercado, então ia ser mais difícil. E eu fui para o outro caminho, que também é muito mais difícil. Então eu acredito que tudo isso vem de lá de trás, né? Como você comentou sobre a história de vida, o que eu já passei, né? Para chegar aonde a gente chegou. Então foram longos anos, né? Dormindo no chão de uma sala, briga familiar, né? Até tive que sair da casa. E durante esse período eu fui fazendo as minhas batalhas, né? Comecei meu escritório, né, no meu quarto, então era na casa dos meus pais. Então os clientes também acessavam por dentro da casa dos meus pais, porque eles não acreditavam, né, que poderia dar certo, né? Eu falava, mais uma loucura do Bruno. E nisso foi crescendo. Então eu tive uma evolução boa nesse período, né, do começo do meu escritório até hoje. Então, assim, foi um mercado que sempre cresceu para nós nessa concepção e no conceito desses projetos. E eu falo que o que me levou a chegar até aqui também, não só pela história, mas o que com 12 anos eu iniciei tudo isso, né? Que era a parte de customizar carro, customizar casa, objetos, motos, veículos, enfim, e o grafite, que foi o que me levou a customizar as casas hoje. Então, acho que tudo linka, né, para que os resultados pudessem chegar, né, nesse ponto e conceituar as casas. Então, a gente fala que hoje a gente conceitua as casas dos nossos clientes e muda o estilo deles viverem. Então, é um pouquinho aí um resumo para não ir muito longe, porque isso é uma história longa, velho. Boa. E para quem quiser, o Bruno contou um pouco da história dele também no outro episódio, né? Então coloca lá, Professor das Obras, Bruno Rubiano, vai aparecer esse, né, e o outro. Isso aí. Lá você contou bem a fundo tudo isso, que é muito massa. E o Bruno vem até hoje fazendo essa customização, né? Direto você posta isso lá na sua casa, o quanto isso é teu off sem ser off, né? Que eu falo que é aquela meditação ativa, que é a hora que a gente tá limpando tudo que tem pra limpar, né? Que é o seu... Se eu no fim de semana não tiver algo para fazer, eu termino minha corrida de sábado, eu já fico o fim de semana ali na minha garagem, então eu preparei minha garagem hoje com uma pequena oficina, que faço os carros, faço a moto, faço a customização de objetos, que eram coisas que, assim, fazia mais de 10 anos que eu não mexia, mas acho que quando tá no sonho, a gente não pode deixar o dom de lado, porque, assim,
além das casas, eu só não vivo dos projetos. Então, eu vivo desse lifestyle, né? Que é fazer as customizações. Então, às vezes tem clientes que querem, puxa, personaliza um tênis para mim. Personaliza uma mala de viagem. Então, são objetos que indiretamente eu coloco dentro como um produto da arquitetura. Então, às vezes tem até cliente que pede, você pode grafitar o quarto do meu filho? Você pode grafitar a minha casa? Que legal. Então, esses são os planos que eu fui criando dentro do escritório como um objetivo futuro. Que vai chegar um dia assim, até quando eu vou conseguir ficar em cima do andaime, né? Então, eu tenho isso como também lá na frente um plano de vida, né? Então, acho que faz parte aí do negócio. Da hora. Bom, eu já não estaria nem em cima nem do primeiro andaime. Tem um pavor daquilo lá que Jesus amado. Pois é. Ô, Bia, rapidão, fala um pouquinho da Aquarius pra gente aí também. Aquarius é uma loja de acabamento para obra, né? Em que a gente procura fazer um atendimento personalizado e participar dessas obras de artes aí que esses colegas fazem, viu? Porque é um privilégio a gente poder atender arquitetos assim desse nível e ver os produtos aplicados de uma forma majestosa, né? É muito legal o resultado. E a gente tá aí, se vocês precisarem de acabamento, estamos à disposição. Aliás, podia avisar a Portinari, fica o recado aí pra eles, que eles podiam ir lá tirar foto Eu pra usar no catálogo deles, porque, meu, acho que é um pouco do perfil do Bruno, né? Você não é de misturar revestimentos, mas você usa aquele revestimento all the time na obra, né? Ele começa e termina. Então, é um revestimento muito legal e que tá numa aplicação de uma obra maravilhosa. Você vê que o revestimento é de qualidade quando isso acontece, né? Ele não precisa sobressair na obra, né? Ele tá ali para cumprir a função muito bem Pra cumprida. compor também, Pra compor. né? Pra dar delicadeza, né? É e um, tudo é um mais. fator, assim, soma-se tudo, né? Tipo, um piso, um móvel, marcenaria. Então, assim, para fazer o conjunto todo, né? Então, hoje faz o quê? Mais de 10 anos que a gente trabalha junto, Sim. né? Então, a gente só trabalha praticamente com aquários por conta do atendimento, pela entrega, meu pós-venda, vai lá, troca, não tem questionamento. Então, isso faz com que também um projeto desse nível, os clientes desse nível fiquem satisfeitos. Porque não é só o arquiteto que se envolve num trabalho desse, né? Tem os fornecedores, tem os parceiros. Então, a gente fala que parceria de sucesso não é só o produto que ela vende, é o que tem por trás disso que muitas pessoas não veem, né? E o que fora que ela faz pela gente, né? Então, assim, eu acho que o nosso escritório hoje é 100% aquário. A não ser que seja um revestimento específico, assim, que, né, não é, nem tudo, ela tem algumas coisas que ela trabalha, mas na maior parte é tudo lá, né? Isso aí. É isso aí. Vamos conhecer a casa, então? Casinha. Assim, Básica. Qual a metragem, Bora. Bru? 1000. Mil. Cadê o Mil redondinho? passador? Redondinho. O Aí, passador. tá aqui comigo. Ah, virou pra você? Yes. Então bora. Bora lá. Uma Bruno. casa, como eu disse, básica, discreta, que quando você entra no condomínio quase não dá pra perceber. Imperceptível. Puta vida, é bem isso. Bruno, como se você estivesse mostrando para um outro cliente. Explica um pouco aí das suas inspirações, fala um pouquinho de que você pensou nessa casa. Essa é a frente da casa, né? Vai introduzindo pra gente aí. Então, o legal desse projeto, que assim, o sonho do cliente era também ter essa casa para guardar os carros de coleção. Então, pensando uma casa de campo, uma casa de coleção, como que isso ia funcionar perante as pessoas, né, as visitas, fossem visitar o local, como que ele poderia também, desses carros, como eu comentei com vocês, que ele também faz a comercialização desses carros, e também a topografia. Então, são alguns fatores, né, que a gente tinha que analisar para que a casa funcionasse. Então, assim, como que as pessoas iriam entrar pelo hall de entrada, como que as pessoas sairiam da garagem para poder usar a casa nessa diferença de nível. Então, o terreno, ele tem 13 metros de desnível. Então, quando você fala assim, a nível da rua, como que a gente impactaria essa casa no sentido vista frontal e vista posterior? Porque por mais que a maior parte da visão e das pessoas usarem a vista, né, para privilegiar as casas, sempre é pela água. Então, assim, tanto pela frontal e posterior, o impacto é o mesmo. Porém, são formas diferentes de você conhecer. Então, o que acontece? Nessa proposta, então, como tinha os limites de construção de altura, desnível, né, como que poderia adotar esse projeto, e até por conta dos carros, então a gente dividiu em 3 níveis. Mas, considerando como construído por órgãos, né, do município, ela é considerada como 2 pavimentos, e esse pátio do meio
ele é considerado como pátio de manobra, porque ele fica no intermediário entre a rua e o inferior da casa. Então, vamos considerar que seria como se fosse um subsolo. Então, ele virou como pátio de manobra e abrigo dos carros. Então, nessa situação, como isso faria parte para quem admirasse, né, quem é um admirador de carro? Como que a pessoa se comportaria em querer ver o carro? Como que eles gostariam de admirar o carro? Então, os lances, a princípio do destaque desse conceito dessa casa foi esse primeiro lance que seria esse pátio de manobras. Então, assim, aí para eu fazer a interligação entre os outros dois pavimentos, você fala, puxa, cara, imagina níveis de escada, quantidade de nível. Então, a gente conseguiu resolver bem isso. Então, ficou escadas leves, não ficou uma transição ruim, e a forma também que como tudo isso poderia abraçar, que era o mais interessante, que era a represa, né? Então, como que você poderia enquadrar as vistas também da represa diante de tudo isso? Porque, assim, a intenção de privacidade, como que a casa ficaria exposta a vizinhos, como que você analisaria os vizinhos por conta desse bloqueio. Então, a parte que considero o primeiro pavimento, que seria o nível da rua, 4 suítes são voltadas para um pátio central, que foi proposital a isso também para não ter vista para os vizinhos. Então, pensando em sol, incidência de sol, ventilação natural, o quanto isso entrou, né, no estudo para ver o quanto e o percentual de sol por conta de época de verão, inverno, né, porque tem as posições do sol. Aí nós começamos a distribuir os volumes. E pensando nisso, de como também os carros poderiam estar envolvidos as pessoas que, de repente, foram convidados que veio só para fazer a compra do carro, como essa parte dos quartos de hóspedes ficariam, né, de acordo com as demais partes sociais da casa. Então, ele foi proposital também nesse pátio, porque assim, o carro ele pode ficar nesse pátio central, então a pessoa vem lá de cima, sai na varanda do quarto, fica apreciando o carro. Ou quando ela chega no hall de entrada, tem mais ou menos uns 50 metros quadrados de piso de vidro. Então você passa por aí, você já vê os carros de coleção lá embaixo. E aí, quando ele desce para a parte do gourmet, então ele senta num sofá ali, na mesa de jantar, ele consegue ver o carro de outro ângulo. Então, assim, no sentido de provocar, né, a venda, ele vai passar por 3 etapas ali até ele chegar na negociação, que daí é a marretada final, né? Aí, fora isso, como que foi o pensar da casa, né, em relação à parte gourmet, a cozinha do dia a dia, suíte de hóspedes, de empregada, o lavabo, depósito. Então, tudo isso, ele está oculto. Então, tem portas de acesso para você usar nesse bloco que está abaixo do carro, que é a cozinha do dia a dia. Mas essa cozinha também não tem uma vista ruim, porque você toma o café na lateral dela com vista para a represa. Então, qualquer parte que você circule da casa, sempre vai estar abraçando a represa. E, inclusive, quando ele quer mostrar a casa para os amigos, a primeira recepção a porta abre, cara, a porta acho que tem uns 4 metros de largura. Ela gira no pivô, e a hora que você entra, você já mira a represa. E nisso, para você ter essa sensação de como se você estivesse andando pela represa, você passa por essa passarela, ela não encosta nas extremidades. E aí, o que que acontece? A hora que ela chega na ponta lá que tem o mirante, ela tem um pé direito mais ou menos de uns 13 metros. Então, a sensação da pessoa passar ali, cara, é uma sensação de liberdade. Então, você fala, você fica meio naquela, vou, não vou, vou, não vou. Mas essa é a resposta, porque a hora que abre a porta, você vê tudo aquilo ali no fundo, né? Tipo, toda essa imensidão de água. Então, isso faz com que a casa também tenha esse diferencial. E ó a vista aqui, ó, do sofá pro carro lá de cima, É. que coisa mais linda. E às vezes ele manda pra mim, quando ele tá de fim de semana lá, ele troca os carros e fica mandando, ó, Bruno. Então, assim, o legal do projeto é isso. Aí entrando a questão do conceito do grafismo, tipo assim, a casa foi 100% projeto, assim, não teve nada de alteração. Então, o desenho, o grafite, né, que tem também na parede, que foi feito pelo Juliano, que ele fala sobre raízes. Então, tinha tudo a ver com a concepção do projeto. Até que eu tatuei essa casa e tatuei essa arte dele numa parte do meu corpo, em homenagem por tudo que foi a história dessa casa, o que essa casa ia trazer para nós, né, que do escritório. Divisão também e tudo mais, né? Né? Porque, assim, é surreal, né? Tipo, às vezes é aquilo que a gente fala, de tudo que a gente comentou no começo,
como é difícil a gente chegar para conseguir fazer as casas, né, acontecer os projetos. E você ter o cliente que acreditou no seu trabalho para executar isso. Então a gente desde não o sabe quem é o mais louco, né? Se é o arquiteto, se é o dono. Eu acho que uniu loucura, por isso que Loucura. deu certo. E aí, cara, tudo funcionou muito bem. As questões de abertura de porta, essa casa aqui, a porta tem 13 metros por 7 de altura. Abre tudo assim, num canto só. Então você tem a visão. Mas ela é um chumbo, essa porta? Não é, meu. A rodana tem acho que 12 centímetros. Então, assim, leve não é muito, porque cada porta dessa pesa mais ou menos acho que uns 400 quilos. Então, assim, ainda funciona bem pelo tamanho da porta, né? Mas, assim, no que a gente precisava dessa integração, toda essa composição entre as vistas, né? Como as pessoas iriam usar a casa, cara, e você fala assim, puxa, uma casa parece toda aberta, toda de vidro, deve ser um forno. Não, por conta de sul, né, norte, né, as posições de troca, cara, a casa é super fresca, e a questão de incidência de sol também você consegue usar a casa tranquilo. O fim de tarde aqui é lindo, porque assim, o sol vem, cara, é demais. Ele sempre manda foto de como é o fim de tarde. Tem ar-condicionado nessa casa? Não. Ou não? É isso que eu ia perguntar. Não tem. Olha. E aí você pega a parte da represa fim de dia, assim, principalmente fim de semana. Cara, para um monte de lanche, assim, a turma pra ver. Ou às vezes você chega de fim de semana, ele chega lá, tem gente indo lá embaixo ver a casa. Então, puxa, é uma casa diferente, né? Então, a gente procurou, que a gente comentou sobre, né, parcerias e revestimento. Sempre eu neutralizo, né? Eu acabo usando quase que o mesmo revestimento em todos os projetos, porque eu acho que uma coisa vem puxando a outra, né? Então, a gente fala que por si só a arquitetura já fala pelo projeto, e acredito que toda mobília, os acabamentos, a gente fala que é um acessório. Então, você pode, né, trocar a qualquer momento, que a concepção, no geral, ela nunca vai sair de moda. Então, a gente brinca assim, que uma casa dessa, ela pode entrar no mercado daqui 20 anos. Então, a gente sempre pensa nesse prazo. Daqui 20 anos, ela pode começar a fazer outro tipo de reconhecimento. Imagina, daí ela tem mais 20, mais 30. Então, quer dizer, é uma casa que não vai sair nunca do seu conceito. Então, a gente acredita que cada detalhe pensado, a gente fala que o conceito e a função dela é simples, mas o que enriquece ela são os detalhes. Então, acho que pensando um pouco nisso, é o que nasceu a casa. A concepção, né, de todo o conceito das inclinações é por conta de composição de terreno, né, como se a casa tivesse esse abraçar da represa e o abraçar da rua, né, para ter aquela alinhamento, porque se você coloca um bloco ali para a rua e o terreno desce, você perde aquela visão que vai chamar você para dentro da residência. Então, nessa inclinação, ela cativa você a entrar com mais força, sentir o poder Eu da acho que casa. tem mais uma foto que mostra. E tudo que você vai percorrer, as vistas, ó, do que você Queria tem, aquela lateral. e você não tem preocupação com vizinhos. Então, tudo que há de lazer dos vizinhos não pega nada da casa. Então, assim, ó, o fim de tarde, as vistas que você tem é tudo esses aqui, ó. É um quadro, né? Quadro. E ó, pensa, olha o tamanho. Dá pra ficar aí só olhando. Assim, Cara, né? você não tem noção. Eu, desde quando iniciou toda a montagem da estrutura, o que eu tinha prazer de ir lá no fundo e ficar admirando ela do fundo. Às vezes eu ia até perto da represa para sentir a casa, assim, porque é uma forma que ela abraça, assim, a energia que isso tem, assim, é bem legal. Assim, por foto a gente imagina, né? Mas indo nela... Vamos fazer uma excursão? Ele libera. Valendo um voucher para o professor das obras só. Isso aí, ó. Mas assim, o proprietário é um cara muito gente boa. Ele libera, assim, a gente brinca, né? Ele fala assim, Bruno, a casa é sua. Fala, não, faz ao contrário. Pode falar que as Porsches é minha e você fica com a casa. Não, aí não, Mas enfim, é um clientão, assim, acreditou, né, no projeto. A gente, na época, a gente administrou essa casa inteirinha, do começo ao fim, né? E o resultado é exatamente o que está aí. É o que nasceu do projeto. Teve uma mudança, assim, no... O Bru, e madeira lá fora, piso natural, madeira Isso, mesmo. tudo com maru. O assoalho também é o assoalho pronto, né? Que é o multistrato que a gente fala. Painéis na parede, marcenaria, né? Num fornecedor nosso, granito também no nosso fornecedor, e os revestimentos, uma boa parte da Aquários. Aquários, que seria uma parte interna, a parte das varandas e o... Você tá aí.
Essa foto é demais, gente. Linda, né? Eu acho que o Citar, a gente já comentou disso em outro podcast. E o Downtown, que são os da Portinari, eles nadam muito bem em qualquer composição, quase, assim, porque né? São neutros. não tem muita mancha. E assim, você não tem aquela preocupação de instalar e ficar preocupado. Puxa, tem que colocar aqui, ali, ou você quer mostrar, acaba meio que, né, ficando ruim para proposta, né, de repente, do que você vai colocar como mobília, os acabamentos. Mas eu acho que é o que a gente sempre usa, a gente mantém ele, além de ter, né, às vezes um custo-benefício, né, às vezes tem Sim. umas promoções ali legais. E é atemporal, né? É o que Atemporal. você falou. É, Casa vai ser atemporal sempre. se você mudar a cor da casa, o piso vai entrar com a cor que Super você bem. colocar. O Bru, e fora é Fugê. Fugir. Esse piso é o da Castellato. Castellato. É o Fugir, né? Que fala. Isso. E o drenante também da rampa é o Fugir. A piscina é o Portinari e o Atlantis. Olha lá que linda a piscina. E também ele não queria uma piscina muito grande, mas também a gente deu efeito infinito nela para ela não quebrar de topo com o deck. Então você está dentro da sala ali, você vê a água como se a água estivesse transbordando. Ela tem o coxo de transbordo embaixo, tudo, e aí tem esse lance de quem olhar lá de fora parece que está emendando com a represa. E a questão dos bancos, né? A gente não era necessário usar guarda-corpo. Então, a ideia de ter esse bate-papo, né? Às vezes eu vou passear com algum cliente para ver as casas lá que a gente acabou de entregar uma. Daí o cliente quis ir lá com a lancha dele e ver a casa pelo fundo. Aí o proprietário e a esposa sentado no banco tomando um vinho. Então, assim, isso que é o legal, né? A forma que você pensa no projeto, né? Não é aquele deslocar algum volume para benefício de estética. É ao contrário, né? Cada detalhe que tem na casa você pode usar da forma que você quiser. E acho que você visualizar o uso que as pessoas estão dando também deve ser uma coisa muito legal. Assim, você fala, nossa, eu pensei nisso e realmente rolou esse uso e é funcional. Né? E todos os pontos da casa, como a gente pensa todo o detalhe, como que as pessoas vão usar, como, né, que é o que, de repente, se eu tiver de costa, como que eu posso imaginar, né, entender, ver essa vista? Não vou conseguir. Então, se você olhar na sala, tem um espelho atrás da TV. Então, você assiste a TV olhando a represa. Então, isso faz com que você tenha uma visão, vamos dizer, 360 graus. E aí, esse pensar das vegetações naturais... Quero achar essa televisão aí, acho que não tá na foto. Vê se tem uma. Então, assim, ela faz essa função, acho que não vai ter. Não vai ter. Então, ela tem um espelho enorme, assim, então, olha lá, tá lá no fundo. Aí você tá assistindo TV, você vê a represa. Que da hora. Então, assim, você vai cozinhar, sempre também você vai ter essa vista. Bru, não sei se é cobertura ou se é um piso ali em cima do gourmet, é vidro. Esse aqui é uma cobertura de vidro, porque aqui é um pergolado. Tá. Aí o que é? É o espaço. Esse gourmet foi uma decisão meio que assim, final. Que ele achava, puxa, Bruno, acho que eu vou querer esse cantinho pra gente poder tirar a churrasqueira ali de dentro, mas a exaustão da churrasqueira funcionava normal. Mas por questão, de repente, para não ficar muito lá dentro. Daí acabou tendo que fechar com o vidro, né? Aí esse pergolado era o espaço da charutaria dele, né? Que ele gosta de ir ali fumar o charuto dele. E aí nós fizemos essa cobertura. Né? E ele tem uma película de proteção por causa de calor e tudo mais. Esse vidro já tem aquela. Tá. Então, assim, também é a mesma coisa. Você fica com aquela preocupação. Puta, vai ter. E o vento da represa que passa aí, ele fica gostoso, né? Fica confortável. E assim, no mais, o projeto em si traz essa liberdade, né? Assim, o que a gente fez de movimentação nesse lote de terra é bem pouco. Então, se você entrar no lavabo, você vê a topografia. Se você olhar de lado, tudo flutua aqui. Então, assim, não tem nada da casa que esteja apoiando. Mas é aceitação do terreno para fazer o projeto, né? Na verdade, quando a gente faz essa análise do projeto, a gente não... eu não gosto de mexer na topografia quando eu tenho esse lance, né? Eu gosto das coisas que não toquem no solo, sabe? Essa coisa de liberdade para você sentir que ter essa sensação do que vai causar no entorno, como que as pessoas vão usar a casa para não ficar muito aquela sensação, puxa, todo dia é a mesma rotina. Então, de cada ponto da casa você vai ter uma forma de usar. E essa sensação de flutuar é a mesma. Então, assim, esse terreno, assim, até por ser declive, valeu a pena, né, também suspender. Mas tem muitas vezes as pessoas enterram a casa que a gente acha que é uma judiação.
é questão de analisar. Uhum. Mas nesse caso, a casa não encosta. Tudo essa parte aqui é tudo laje. Não tem nada de aterro. Então, assim, porque a ideia para aterrar, impermeabilizar, gera todo um custo, né? E depois todo um trabalho. E a hora que você solta da terra também, aquele problema da infiltração, você sim. dá uma boa eliminada É. nisso, né? E a casa, então, pô, é zero, não tem problema com nada. Sabe o que eu achei curioso nessa casa aí? Putz, a projeção da geometria das sombras. Nossa, tem uma foto da piscina. Volta aí na piscina. Olha que legal essa foto da piscina. Por isso o pergolado lá no fundo. É, então, olha que massa que Essa? Ou Não, mais uma? mais uma. Olha lá, ó. É. Tá vendo? Essa é a quebra, né? Porque assim, a incidência é boa aqui de sol, daí você fica muito preocupado. Puxa, eu vou cobrir todo aquele liberal. E só que daí você vai perdendo toda essa incidência que eu falei no começo sobre troca de norte e sul. E como a casa tem todo o brise em volta e ela é toda em vidro, então assim, essa troca de iluminação que vai ter durante o dia e a noite faz com que você use pouca iluminação, pouca esse uso do apoio do ar-condicionado, para que você consiga manter a casa fresca e aquecida nos períodos que são necessários, que é o período da manhã e o período da noite, né? Então, assim, por isso que tem essa quebra, às vezes, da incidência do sol, que daí faz essa questão da geometria. Tem uma que eu não mandei, ele tira do drone lá de cima, aí você pega o pergolado e o desenho dela, assim, no chão. É uma malha, né? Desenhando, bonito. né? E porque, meu, pensa assim, por mais que receba bastante sol, muitas vezes a piscina também não fica aquecida 100%. Então tem o apoio do aquecimento, porém, imagina você ficar o dia inteiro no sol. Aí você acaba não usando. Então, assim, tudo vem meio que no propósito dessa quebra. Imagina, puta, eu levar esse beiralzão lá na frente fechado, imagina a sombra que não ia dar aqui. Eu ia perder todo o lance do pé direito duplo, como os moradores, né, os proprietários e os filhos usariam a passarela, porque assim, para ir para os quartos é tudo passarela. Então os filhos têm a vista melhor a hora que entra nos quartos. E a hora que ele acorda de manhã, aquele abraçar da natureza, aquele vidrão que tem aqui para a mata, que já enquadra a represa. Porque não fazia sentido eu jogar os quartos dele com acesso por trás e porta de suítes voltada para a represa. Porque você parar para pensar, quanto tempo você fica num quarto? Quanto tempo? Ainda mais sendo uma casa de veraneio, Não né? fica, né? Não fica. Então, o lance do circular dessa casa, pensar... Se ficar, o projeto tá errado. Tá né? errado, é. E na Suite Master tem um spa na ponta, tem as banheiras de imersão ali, que é onde ele também fica de frente para a represa. E também quem chegar da represa não consegue ver porque é Não, muito Não alto. tem nada, pode ir lá, você não vê nada, ninguém usando a casa e a casa toda aberta. Vizinhos também, porque tá tudo meio que no limite aqui, assim, ó. Então, a gente não tem problema nenhum. Muito bom. E é isso. Um arquitetinho básico. Ah, bem basiquinho esse projeto aí. Essa casa, cara, ela estourou o mundo inteiro, assim, O cliente, ele vai aí de final de semana, por fim exemplo. de semana. Fim de semana. Bia, uma dúvida sobre revestimentos. Quando a gente fala de um projeto que o cliente vai visitar só final de semana, claro que ele tem os empregados que cuidam dessa casa, etc, etc. Mas existe uma recomendação de revestimento que seja mais fácil de limpar para uma casa como essa, etc? Ou não tem esse cuidado. A gente gosta de indicar muito o acetinado, né? Que é um piso mais, como é que eu vou falar? Mais fácil a manutenção, né? Às vezes tem um piso polido que os arquitetos não gostam e eu também não. Eu fui. Ele já dá um pouco mais de trabalho. Então, eu acho que um porcelanato acetinado, tanto para o dia a dia de uma casa de uso mesmo, quanto para o final de semana, é o mais indicado, né? Por isso que até a gente, né, a parte do Citar, que é um puta de um piso prático, não aparece sujeira, né? Esse que nós usamos da Castelar também, cara, assim, zero manutenção, né? Porque também tem todo o tratamento, né, Bia? Sim. O da piscina, que é a maior preocupação quando você fala, vou fazer pedra natural, né? Então, puta, para limpeza, daí você tem que fazer tratamento de ozônio para evitar, né, todo um trabalho. Nesse caso, também é a mesma coisa, a gente usou o cerâmico, né, que é a da Portinari na piscina, e fácil manutenção. Para ser prático Pra mesmo, ser né? Para prático. você não ter toda a manutenção. A manutenção praticamente é zero, é fácil de manter. Os da rampa também é tudo drenante. O drenante, se ele não tiver o tratamento em cima dele, ele é desafiador. Porque, Mas na com o verdade, a parte de tratamento baixo, né? correto dele, ele funciona que é uma beleza, né? Porque, na verdade, é como você faz
compactação, né, Bia? A parte do que você vai usar embaixo dele para ele Pra poder você não funcionar. ter. Daí entra as pó de pedra, parte de drenagem, parte do que a maior parte não gosta de fazer aquelas guias laterais, mas tem que fazer, porque senão, meu, dá problema. Dança, né, depois. Então assim, no mais, acho que é o que mais funciona. Então, por isso que a gente tenta sempre neutralizar essa parte dos materiais que tem menos manutenção. Então, sempre essa que Esse a lance Bia que você falou também do material da piscina, né? Teve uma Sim. época que a gente usou bastante a pedra natural e aí a gente vê o quanto de manutenção a gente vai ter. Então, numa casa de veraneio, o cara não quer manutenção, ele quer chegar Não. e tá tudo redondo. E além do que a casa já fica um bom tempo fechada, né? Então, imagina, eu quero chegar, tem que fazer um puta de um trabalho. Então, às vezes, é o que a gente sempre busca, é o que você tá A falando. qualidade estética, o visual dele é incrível, mas ele não vai dar manutenção, que é um revestimento Portinari, né? Aqui é o básico. Madeira, ela Básico tem bem a sua- feito, né? A É o arroz com feijão, né? A madeira que é um pouquinho mais chato, mas assim, né, não tem... Não tem o que fazer. É. Na hora de Tratamento bem feito. instalar ela, dar o banho que precisa também para ela ter uma durabilidade maior. E são as manutenções que tem que ser feitas até ela poder, né, absorver todo o produto que está sendo aplicado e as manutenções estendendo. Ô, Bruno, uma outra dúvida. A dúvida do engenheiro não tem como. Essa tem que perguntar. O quanto pré-fabricado veio essas peças metálicas aqui e o quanto foi feito na obra? Cada módulo, porque foi dividido por módulo, se tiver, tipo assim, 3 metros, 4 metros, é muito. Uma porque, assim, por conta da topografia e uma por conta do içamento, né, para você descer com o muque. Então, o muque aqui que desceu é médio porte, não o grande. Então, assim, a maior parte, o processo que foi montado tudo na obra. Tudo solda. Tudo solda. Eu não uso parafusado, eu acho que não sou contra, mas eu acho que em termos de infiltração, tratamento, que todo mundo fala, puxa, eu vou fazer na parafusada, eu vou lá, passo um PU. Mas, cara, quanto tempo dura um PU? Qual a reação Com o nosso entre sol, sol e aço, né? Então, você vai evoluindo nesse conceito. Então, mas a proposta dela foi toda soldada e tudo montado na obra. Não vem muita coisa. E também acho que tem o transporte do levar, Sim, tudo isso sim. pronto, que também deve ser um transtorno versus Aqui eu acho que montar ainda. foram para transportar tudo, acho que umas 4 carretas, no geral, né? Vindo da ferragem, fora os brises. Teve alvenaria nessa obra, não? Bem pouco na parte do fechamento dos quartos, né? É que hoje a gente já migrou também para fazer tudo com steel, né? Daí faz obra seca, aço pesado, mais rápido e menos custo também, né? Acho que vale a pena. Para uma obra dessa, a alvenaria esquece. Mas toda a parte dela é alvenaria. Ô, O Bru, que tem fechado é alvenaria. tirando o percalço do meio da obra, qual foi o tempo de obra trabalhada? Ó, para montar a casa inteira, acho que foram mais ou menos uns 90 dias da estrutura. Daí nós levamos o período de 1 ano, ela chegou toda a parte cinza fechada. Daí teve o problema da pandemia, aí tivemos um vizinho amigo aí. Um camarada? Ela levou, acho que 2 anos, 2 anos e meio contando essa parada, assim. Mas a gente ia entregar antes, mas, cara, teve Esse vizinho lindo, fofo. E aí acabou tendo que deu uma atrasadinha. Mas, Qual a maior dificuldade construtiva, Bruno? cara, como eu sou um cara que assim, não tenho medo, eu não vejo problema, né? Eu acho que o maior problema é a preocupação do cliente. Mas assim, dentro do mecanismo como isso comportaria todo esse balanço, toda essa estrutura, né? A empresa que montaria tudo isso, como que funcionaria, né? Uma responsabilidade tanta ao ponto de você ver que são poucos pontos de apoio, né? Mas eu acredito sim que, sei lá, eu gosto da loucura, né? Então não tenho como mensurar assim esse. Não tem arrimo nessa casa? Não tem nada. Só tipo um caixão perdido. Só um caixão perdido. Ô, Bru, e aí pergunta bem, talvez do seu universo, assim, você tem um engenheiro fiel escudeiro? Esse é o problema, né? Hoje eu trabalho com um, né, que é o Tá. Falcari, mas a gente já teve outros, assim, é bem difícil, porque quando se trata em balanço, a primeira preocupação deles é por apoio, né? E quando a gente desenvolve o projeto, eu entrego a concepção estrutural do que eu acho que é o que garante, né, toda a estrutura, os reforços de como eu penso o projeto, então eu entrego
esse escopo estrutural em 3D, os pontos de detalhe, pontos de fixação para o engenheiro, e aí junto a gente faz essa análise final de carga. Então assim, ó, meu, aqui não vai dar, daí a gente distribui para outro canto para não ficar enchendo a casa de pilar. Então assim, o desafio maior é isso, é você achar uma pessoa, né, para poder fazer o cálculo e para entregar o resultado, porque assim, quanto mais estreito, mais desafiador é. Só que essa casa tem muitos pontos de estrutura escondida. Então às vezes são pilares grandes que você não percebe. Vigas também dimensionadas que você não vai perceber. Então é onde a gente vai tirando os detalhes estruturais e entrando com os detalhes arquitetônicos, né? Mas a dificuldade, sim, hoje a parte do engenheiro. Hoje, né, a gente achou o Falcari, que tem feito um bom trabalho para o escritório, mas ainda às vezes ele fica, fica com medo. Graças a Deus. Pô, aí o Bruno deve pegar uns macarrão lá e fica colocando uns macarrão assim, né? Ó, isso aí para de pé. Então, na obra lá, o cara que se vira. Palitinho, vai no restaurante, né? Viu alguma coisa? A gente fica olhando detalhe um pouquinho. Não, cara. Tem uma casa que nasceu, dois palitinhos da Casa Vagão, que é uma que vai começar agora lá em Lavras. Veio do palitinho de. Hashi? E é muito, muito louco, né? A geometria dos materiais, Ah, né? demais, Putz, né? eu gosto disso aí também, de entender esse funcionamento, acho. É fantástico. porque, cara, a arquitetura, a gente fala que é alma, né? Não é projeto. Então, assim, você tá num momento ali que você, puta, olhou ali, você começa a observar o espaço. Pô, você tira um detalhe ali, você, meu, pô, peraí, eu tô fazendo um projeto que dá para eu extrair alguma coisa disso. Então, eu falo muito disso, porque para ela virar projeto, tem todo um processo, né? Primeiro vem toda a concepção, a energia do cliente, o que o cliente sonha, o que que você sonha ou almeja entregar para o cliente, né? O que que ele vai vivenciar dentro de tudo isso para poder nascer a concepção. Então, quando a gente fala, é a alma, é porque entrega mesmo todos os detalhes. Aí você fala assim, o qual é cansativo fazer um projeto desse? Não é a forma de desenvolver o projeto, mas é a forma que você entrega aquele momento de concentração, a modelagem, né, para você entender para onde vai vir as informações, como que você vai pensar, como que as pessoas vão usar. Então é isso que eu falo que eu me sinto cansado no final é quando entreguei o projeto, o cliente puta, deu ok, cara, sabe quando dá aquele alívio? Porque é uma entrega constante de troca mesmo de energia. Então eu acho que Eu perguntei da parceria do engenheiro, porque se você não tiver um fiel escudeiro que te escute, que sim. entenda a essência do que você quer, você não consegue chegar nesse resultado final, né? Ou vai desgraçar o negócio. Nossa, e assim, cada vez mais se torna desafiador, porque assim, cada vez mais o terreno é maior, cada vez mais os balanços são maiores. Então, se eu também você não pensar nessa infraestrutura, não só do engenheiro, mas também tem os outros terceiros, né? Que é a parte de ar-condicionado, tem a elétrica, hidráulica, porque por mais que ela flutue, A coifa. tem pontos de acesso, né? Que você vai olhar e você fala assim, cara, como é que eu vou descer toda a hidráulica dessa casa? Como é que eu vou fazer? Então, tem que pensar no geral. Mas, Talvez as pessoas em casa não estejam se perguntando sobre esse pergolado aí. Ele tem cobertura ou não? não, ele é livre. Vazado. Porque toda a proteção do que eu preciso para incidência de chuva, por conta até de posição de sul, o que é necessário proteger foi protegido, e com o mínimo de tamanho para não ter problema, né? Então, assim, ficar criando beirais que não tenham sentido só por conta de estética, né? Então, ele não tem a projeção para fazer sentir mesmo esse efeito da natureza. Tem uma coisa interessante na casa, né? Porque você tem essa laje dos carros, que é uma laje que precisa ter uma resistência de sobrecarga maior, né? Sim. E ela, ao mesmo tempo, ela serve como um peso para o restante da casa, né? É que eu falei para você, uma coisa amarra a outra. Então, assim, é uma laje, acho que H12 foi usada aí, porque assim, como a distribuição de carga, então é 500 kg por metro quadrado. Uhum. Se o carro pesar entre 700 a 1 tonelada, né, Uhum. a gente tem essa situação. Porém, por conta do balanço, por conta da situação, então todo travamento intermediário entre pilar e viga é uma coisa só, né? E assim, o tratamento, por ser uma laje também que recebe os carros, a preocupação com impermeabilização, né? Porque é praticamente exposta, né? E tá sobre um revestimento, sobre uma estrutura metálica. Então você imagina a patologia, né? Imagina o problema que poderia dar sobre filtração. Então, E, por exemplo, vai lavar carro, não lava aí. lava tudo aí, tem Lava tudo tudo aí. drenagem, tem uns. Eu fiz tudo ralo linear,
Então fica tudo com o acabamento do piso, então você acaba nem Nessa laje. nessa laje, em tudo, a garagem inteira você Legal. pode lavar. Pô, legal a gente falar disso, porque eu tô vendo algumas pessoas com problema de patologia de infiltração em casa, porque acha que revestimento, só colocar que tá tudo, né, tá impermeabilizado, né, Bia? Acho que a gente podia falar um pouquinho disso. Precisa ter todo um tratamento, né? Você precisa ter toda a impermeabilização, inclusive até para madeira, né? Sim. Tem que ter toda a parte de impermeabilização para depois você vir com o revestimento. O porcelanato, é claro que ele tem um nível de absorção bem baixo, Sim, né? Mas tem, sim, né? sim. A água passa por ele, né? Passa por ele e o rejunte também, dependendo de qual é o rejuntamento, ele não é impermeável, né? E até como é a composição que muitas vezes eles não seguem, né? A diluição do rejunte com Também, linha de água. nem a da argamassa também, né? Daí Então- começa a soltar junto. Ah, mas não é porque o rejunte é ruim, porque Foi a a Não forma foi que feito corretamente, né? Então, assim, o ideal, né, quando a gente fala, vai fazer uma laudo de teste de estanqueidade, né, tipo, antes de revestir, soltar a água para ver se não vai ter problema. Então, assim, são pontos, né? Impermeabilizar para evitar efluorescência, tudo Aí isso o é tipo de importantíssimo, impermeabilização né? que vai fazer para não correr o risco também de soltar o piso, Uhum. né? Então, Erra lá na impermeabilização mecanismo, também dá uma desgraça lá na frente, Então né? tem pontos, né? É o que a gente brinca hoje, o que também faz esse conhecimento da gente, no geral, né? De quem vai vivenciando obra, vai cuidando de obra, você vira isso como também um auxílio para as pessoas, né? As pessoas procuram, às vezes, o nosso escritório para dar essa orientação técnica, né? Porque não é simples você contratar uma pessoa, e é o que a gente estava falando no começo, qual é o empreiteiro que você contrataria para executar uma obra? Tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento, porque isso não é para 1 ano, 2, é para a vida inteira, né? Então aí o cara faz uma impervisação de qualquer jeito, você imagina? Então assim, isso é um cuidado, né, sobre tipo de acabamento. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero que nem você comentou, né? Puxa, eu quero um piso de 80. Cara, e a qualidade desse piso? E a massa desse piso, né? Então tem muito... Durabilidade dele. Então as pessoas acham que a marca cara é cara porque tem nome. Não, é porque tem qualidade, né? Então é o que a gente prega muito para os clientes referente a isso. E aí eu falei um pouco do engenheiro, mas também tem isso da mão de obra, né? Não adianta ter um material caro, um material nobre e querer uma mão de obra barata, porque aí vai ter problema daqui 1 ano. E empresas parceiras, né? Porque para vender é fácil. E para você dar o pós, se você não tem uma estrutura, então tudo é uma família, a gente cria uma família. Eu brinco com todo mundo que o cliente ele vai, mas as pessoas que se envolvem numa construção, que envolvem no projeto, é para Elas sempre. ficam, Então, se você não tiver o cuidado com eles, o cliente pode ser que volte daqui 10 anos, 2 anos, ou por uma indicação, mas o que a gente cria entre a parceria, que é essa troca, que nem ela tem uma mega loja. Ela vai lá, promove um evento para o seu escritório, para você ter conhecimento técnico. Então, não é só a perfumaria daquilo ali que está, o cliente só vai enxergar aquilo ali bonito, mas e o trabalho que tem por trás dessa loja? Por trás do pedreiro, por trás da equipe, por trás da pessoa que administra a obra. Ou de Né? até solicitar uma assistência. Oh, Olha, tem um piso oh. que está num tom diferente, porque acontece. Não é que Imagina. nunca vai acontecer, mas é a assistência que a gente tem deles Sim, o tempo sim. todo que a gente precisa. Porque a gente brinca assim, né? O cliente é o que manda na obra, é o dono da obra. Então, se ele falar, não quero mais isso, não quer mais isso. Então, ele tem o poder, que é o dinheiro. E então, só que por essa força dele, ele não imagina o problema que ele pode gerar nos demais terceiros, né? Que não é uma loja, é o empreiteiro, é o vidro. Então, por isso que a gente tem que ter essa orientação, passar para ele esse conhecimento técnico, que muitas vezes eles acham que é uma chatice, e você tem que ficar mandando manual para o cliente de como você trabalha, explicar para o cliente de como funciona todo o trabalho das pessoas. Aí quando tem um ajuste ou não, eles acabam achando, não, mas por que vai fazer isso? Mas lá atrás você pediu para tirar esse piso. Você pediu para trocar o modelo de piso, só que acarreta em outros itens. Então, eu acho que assim, é um ciclo de... 360 aí, né? E as pessoas todas juntas. Então, acho que o papel fundamental de uma boa loja é ter esse apoio e você, né... Ter com quem contar, né? Eu falo que o melhor fornecedor, né? Isso aí. Bia acreditou em mim quando eu formei. Então, a minha primeira parceira foi a Bia.
Lá atrás, quando eu fui fazer uma Itu Casa Decor. Tá vendo? Não tinha nome, nada de nada. A Bia falou, tô contigo. Lembra disso? Né? Faz tempo, hein? É muito mais esse vínculo que a gente Sim. cria e o respaldo que a gente consegue ter. Então, eu falo que o fornecedor bom não é o fornecedor barato ou caro. É o cara que tá ali pra hora que dá bom e pra Sim. hora que dá ruim. Porque tá tudo Sim, bem, é né? normal. Então, eu falo que as minhas escolhas de parceiro são quem tá comigo, né? E mostra pro cliente isso, né, meu? Esses são meus parceiros. Se você quiser fazer orçamento com outros, ok. Mas aqui a gente tem certeza que... Onde eu tô pisando. É, porque na verdade a gente é um formador de opinião, né? Então se ele nos procurou é por um Porque ele trabalho... confia, né? Então quem anda com você, quem investe em você, quem tá com você. É isso, é o que tem que mostrar pra ele essa credibilidade. Ô, Bru, queria que você falasse um pouco se você lembra, porque acho que já tem um tempo essa casa. Você falou que foi antes da pandemia. A gente finalizou ela em 2020, esse é 2025, foi 23. 23. Você lembra um pouco do briefing, do que ele te pediu? Então, esse foi legal também, que ele até tem um vídeo que ele fala, né? Ele fala, eu fui comprar um projeto e vim com uma obra de arte. Falei, daí ele chegou, primeiro ele falou, Bruno, eu quero construir uma casa de represa, eu já tenho uma, eu moro lá, eu tenho, né, que eu passo fim de semana, e eu queria, porque eu tenho meus carros, eu gostaria disso, disso e aquilo, né? E aí, num bate-papo, a gente conversou numa primeira reunião, aí na segunda reunião, para fazer o fechamento da proposta, eu peguei e falei, puxa, meu, o cara curte carro. Eu falei, não vou perder esse cliente. Também fui no risco, né? Peguei e apresentei já pra ele o estudo disso daí. Aí ele olhou assim, ele não teve reação. Ele falou, meu Deus do céu. E a mulher dele é arquiteta, só que não exerce a profissão. E aí, depois ele saiu do escritório, ele ficou assim, né, sem reação. Daí ele saiu do escritório, aí perguntou pra esposa, conversou com ela, falou, você não acha que a casa tá grande? Ela falava pra ele, não, mas não tem por que mexer na casa, a casa tá incrível, né? E não mexeu. E no briefing, ele passou o básico. Ele queria uma casa assim, que desse pra aproveitar o terreno, porque ele já tinha passado por um outro profissional. Quando ele passou, o profissional mostrou pra ele o projeto, não tinha vista pra represa. Ele falou, cara, mas e meus quartos? Aí meus carros, e minha vista? Ele falou, não dá pra fazer. Ele falou, puxa, mas como não dá pra fazer? Aí, quando ele me viu numa revista, ele veio atrás, porque ele viu todo o conceito, o valor, né, de obra, e se interessou. E aí ele veio e nos procurou e passou o que era necessário, que é o que era a necessidade dele, mas ele nem imaginava o que ele ia encontrar. E eu acho que foi um negócio tão louco, porque assim, a forma de entrega para esse projeto, né? E o que ele imaginava, eu também não imaginava. Mas você fala, meu, o cara curte Porsche. Então o cara deve ser chato, assim, nos mínimos detalhes, porque você vai conversar com ele, cara, ele sabe até a marca do parafuso da Porsche. É um cara que curte carro, curte Porsche. Quem como nós, arquitetos, que eu, no meu caso, gosto de casa. Então eu sei muita coisa de casa. Então essa troca foi legal. Eu falei, cara, não posso deixar, né, fazer uma casinha simples. O cara já veio de outro profissional. Da hora. Bom, e se tem uma coisa que essa casa tem é vista pra represa. De todos os ângulos. Do Isso ele não vai poder falar. Esse não vai poder falar. Então foi o que ele falou. Falou, meu, ele não mexeu em nada. Então foi bem primeiro legal. estudo. Desde o primeiro estudo. Olha só. E aí a ideia, a única coisa que mudou foi a cor, que eu fiz branca, mas ele já tinha uma casa branca. E foi uma briga com ele constante, assim, né? Eu falava, meu, vamos manter branca. Não, marrom, branca. A casa vai ficar louca, solta no meio do nada, porque a ideia do branco, por ser tudo verde e as outras casas tinham cor, por ser casa de campo, as pessoas ficavam colocando cor. Eu falei, imagina essa casa branca refletindo na represa, tudo verde na lateral. Aí acabou mudando para marrom. E eu expliquei, puxa, o marrom pode acontecer da cor desbotar, porque os materiais hoje, né, tem uma certa preocupação, a forma que aplica, a forma que pinta, por ser aço. E o branco, ele ficou preocupado por conta de ser beira de represa, tipo, limbo, essas coisas, né? Mas eu falei, putz, meu. Aí foi a única coisa que mudou da casa. O resto foi isso aí. Então. Ia refletir esse branco, hein? Puta, cara, imagina o impacto disso. Eu tenho a imagem do 3D que é branco, eu falo, meu Deus, muitas vezes eu olho. Vou lá jogar uma tinta de à noite. Isso que eu ia perguntar, se você mudaria alguma coisa. Não. E assim, o gozado é que eu fiz outra casa na represa agora, que também a gente vai gravar com ela,
e o cliente veio com uma proposta falando, eu não quero menos do que a casa da represa. Nossa. Aí ali eu sentia... Outra tatuagem. Ali eu sentia, sabe? Eu falei, putz, e agora, meu? Como que eu faço, né? Tipo, meu... Que pressão, né? Que pressão. E já existia uma casa. E esse cliente é mais louco ainda, porque assim, o cara, meu, fez a casa em 6 meses. Logo, logo a gente vai gravar, você vai ver. É ideal, tipo, numa outra oportunidade, se puder voltar para mostrar ela, para você entender a loucura do cara. O cara mexe, ele gosta de construir. E, cara, ele fez em 6 meses uma coisa que você fala, meu, 1.000 metros também, sabe? Então, assim, e aí eu fiz uma proposta, a hora que ele olhou e falou, putz, você não falou para mim que ia mostrar um segundo? Não, essa é a proposta. Você não queria menos do que aquela. Nossa, o cara ficou maluco. Daí eu tive que mexer, dei uma modificada, mas ficou bonita, né, no nível dessa, só que ela entrou para preta. Então, assim, é preta, madeira frejó e os móveis tudo preto. Marcenaria, painel de porta tudo preto. Então, assim, esses são os desafios, né? Então, fala, cara, por mais que a gente goste de desafio, mas quando é desafiado também a ponto de falar, puta, fazer mais louco que aquela, fala, cara, eu não tenho ideia. Mas sempre dá um jeitinho, né? Muito bom, né? Mas e uma pergunta também, né? Como que você conseguiu esse cliente? Por uma revista. Quando eu fiz a primeira casa em estrutura metálica, essa casa também deu uma boa repercussão. Ela estourou também, assim, que foi que me levou mais para foco da estrutura metálica, porque foi, acho que, uma das primeiras casas do estado de São Paulo. Não, essa do V é do publicitário, é a casa Painel. Então, é uma casa em Araçuaba da Serra, sei no qual Sem é. Charbel, e os painéis do quarto, da cozinha, eles movem conforme a posição do sol, para quebrar a incidência de sol. E aí, essa casa estourou também. Daí eu ganhei a capa da Construção e Aço. Essa revista é uma revista nacional no mercado da construção. Cara, daí esse aí foi acho que em 2012. E dentro dela já estavam os grandes escritórios e até aquele cara que ganhou o Pritzker lá, que acho que não sei se ele é chileno, não lembro como que era o nome dele. Eu falei, puxa, daí foi um passo ali. E nessa matéria eu falei sobre o valor daquela casa na época, quanto que o cliente gastou, tal. E ele viu essa publicação e guardou. E deixou a revista guardada. Ele falou assim: quando eu for construir minha casa, eu vou procurar esse arquiteto. E aí, cara, putz, o cara viu, foi atrás do nosso escritório. Aí eu apresentei para ele tudo, daí ele foi lá, conheceu o escritório. E aí foi dessa forma, através dessa revista. Porque a revista naquela época, né, era forte. Hoje, pouco por conta da mídia social. E daí essa casa abriu porta, depois dessa veio a casa do publicitário, que é o que a Ju falou. Depois veio a 14 Bis, que é uma casa também, lembra assim, o avião 14 Bis. E essa agora que estourou. Essa foi isso aí. Essa aí é que acho que deu, sei lá, 700 mil visualizações e não sei quantas mil curtidas. Você está falando das casas que estourou, mas seu escritório continua fazendo casa. Sim. É Que são bonitas também, né? não. Que essas são icônicas. É que, na verdade, a gente, em proporção ou conceito, né, todas se repetem independente do tamanho. Então, assim, tem vários projetos pequenos, assim, que nem, inclusive, eu fiz a do meu pai, cara, tem, sei lá, 5 por 30, né, o negócio deu um estouro. Então, assim, não é pelo tamanho, mas sim pelo conceito, que é a forma que a gente trabalha. Legal. Né, de falar, como eu falei no começo, sobre mudar o conceito da pessoa viver. Então isso choca um pouco, porque muitas vezes as pessoas acham que, puta, o cara acabou com isso, o cara acabou com aquilo. Não, é muito do perfil do cliente. Então assim, o que o cliente busca? Qual que é a história do cliente vai viver com aquilo? Quais os materiais a gente vai empregar pelo conceito que o cliente vem buscar? Meu, agora vai ser uma leva de casas pequenas de, tipo, 200 metros, 180 metros, tudo conceito cabana, cara, você vai ver. Também logo eu vou postar lá. Ficou muito legal. Então não é só casas grandes, né? Acho que é conceito aí. Muito bom. A sensação que eu fico, Júlia, é assim, ó, o cliente que vai contratar o Bruno, você pega outros escritórios de arquitetura, você olha lá os projetos dos arquitetos, você sabe mais ou menos o que vai vir, né? Você fala pros caras assim, beleza, você já espera alguma coisa ali. Eu fico com a sensação de que os seus clientes não fazem ideia do que vai vir. Tem hora que você vê,
Tem uns que choram, tem uns que se assustam, tem uns... Meu, então assim, as reações são diversas, né? Às vezes a gente faz, às vezes tem gente que não reage. Aí você fala, meu, É bom ou é ruim tá isso? foda. Daqui a pouco o cara vem e manda áudio, texto. Meu, puta que pariu que você fez. É assim, cara. Mas eu acho que tem muito a ver com o que o seu cliente falou. Eu fui procurar um projeto e comprei uma obra de arte. Isso que eu tô falando. Quando no começo eu falei, é um arquiteto bem normalzinho, que faz coisa bem basiquinha. É isso, eu acho que é isso a relação, assim. São projetos icônicos, são projetos únicos. E cada vez mais é o que a gente fala, né? Sobre o cliente ou o desafio. Agora, recente, a gente está fazendo um projeto em Lavras e um em Delfim Moreira. O Delfim Moreira viu o vídeo dessa casa e ele me chamou e falou, meu, eu vi que você não tem problema com tamanho, conceito, e eu gostei da forma que você trabalha e a forma que você respeita a questão da natureza. Cara, eu tenho um sítio assim, assado, e eu tenho um barracão que eu usava como... Era um negócio pra criar vaca lá, eu sei, não é celeiro. Celeiro. Daí tava lá o barracão novo, sem uso. Falei, será que se desmontar isso dá pra fazer uma casa? Prato cheio, né? Lógico. Cara, fui conhecer o negócio dia de chuva. Meu, entendeu? Acho que uns 2, 3 quilômetros pra chegar no negócio, aquele barranco, aquela chuva. Aí chegou no ponto lá, porque não dá pra subir com o carro naquele dia. E aí, quando eu apresentei pra ele a ideia do projeto, cara, você não tem noção da reação dele. Falei, porra, cara, então quer dizer, o cara vai fazer uma casa com custo baixo, porque ele já tem o material, aí entra o lance, né, de fazer o estudo para ver se as treliças comportariam o peso e as telhas que já existiam no barracão. Então, assim, é isso, a reação, o que o cara vai pensar, cara, é a caixinha de surpresa. É a mágica que tá na cabeça, né? E é a magia da arquitetura, velho, não tem, né? Eu acho que cada casa é uma casa, eu não aproveito uma planta, viro ou apego ela como referência para fazer o projeto. Então, cada briefing é um briefing, cada projeto é um projeto. Acho que ficou, né? O Bruno vai ter que voltar mais 32 vezes. Pelo Com jeito. todos os projetos que ele falou que ele tá em finalização, vai ter que organizar esse negócio direitinho. Então, em vez de fazer uma série com vários arquitetos, tem que ser uma série só com ele. Dá pra fazer as loucuras da cabeça do Bruno. Que às vezes nem eu me entendo, né? É um barato, porque cada cliente, às vezes, vai lá e pergunta pra minha esposa, meu, o cara não usa um negócio assim, hein? Ela falou, não, meu, o cara é assim mesmo, de natureza, velho, nunca usou. E as pessoas acham, falam, pô, meu, mas não é, cara, eu acho que nasce com a gente, né, e a gente tem que explorar aquele dom. A loucura veio de fábrica. Veio de fábrica, que é o do berço. Essa foi boa. Mas é louco, né, cara? Então, assim, é isso também que faz com que o cliente acredite, né? Acho que essa relação, essa liberdade que tem de troca, porque não adianta ele nos procurar e ele querer controlar esse conceito, essa ideia, porque é única, né? É uma coisa que ele buscou um produto diferente. Então, eu acredito que essa relação é bem legal e a gente tem essa troca para poder conseguir desenvolver projetos assim, né? Porque a gente falou, o cara é louco, mas é isso. Muito Que bom. da hora. E como que as pessoas fazem para contratar o seu serviço, Bruno? Rede social. Tá lá como estúdio Bruno Rubiano, né? Arquiteto Bruno Rubiano. Então, nós temos a página no Instagram. Tem o contato, então fica até o meu contato direto, porque assim, me chamou, eu respondo na hora, sabe? Não tem... Eu gosto de resolver as coisas de imediato, não fico muito, marca tal dia. Então, se eu puder tentar fazer aquele briefing de imediato e em seguida eu passar para a minha equipe fazer o escopo, né? Que seria as atas e as reuniões, né? A proposta. E aí, através da rede social. Não tem o site, né? Eu acho que essa mídia direta, esse contato direto com o nosso escritório, a gente já fala que é esse o atendimento, né? Não tem muito, agenda. Então, lógico, tem uma agenda cheia, porém a gente sempre dá um jeito de encaixar para dar esse primeiro atendimento. E depois, aí entra dentro do cronograma. Legal. Então, através do Instagram lá, tem nossa página. Legal. E para as pessoas comprarem revestimentos na Aquarius, Bia? Também estamos no Instagram, Aquários Acabamentos, e site também, né? Google, todos os lugares. Que por sinal tá rolando uns vídeos legalzão agora da Aquarius. Com tudo. Que, meu, hoje foi pro ar um lá que eu falei, hein? Era modelo aquela turma lá? Eu falei, nossa, mas é modelo, produção. esses clientes, cara, não é possível. Os dois pareciam modelo. Clientes amigos, né? Tá vendo? Então, isso é Então, uma relação estão felizes, né? Eu Já falei, ficaram nossa. felizes com o resultado e
Gravaram o vídeo lá com a gente. Ficou show, gostei. Parabéns pelo vídeo. Muito bom. E Júlia, você não falou nada do Júlia Cossermelli, mulher. Fala alguma coisa. Nossa, nem lembrei, o papo rendeu tanto. Ué. Bom, para mim, né, o meu universo de escritório de arquitetura, que é o oposto do Bruno, que é o universo das empresas, né, é o @galpão_design. A gente tem site também, todas as redes, então, para falar de business como um todo, tô dentro. E o Júlia Cossermelli é um perfil, né, um @Julia_Cossermelli, que é um perfil para a gente falar de gestão de escritório de arquitetura. É um Legal. universo que poucos conhecem, mas é um universo que a gente precisa muito. Legal. E nesse perfil que você fala de gestão de escritórios de arquitetura, você também tem um trabalho, né? Que é um trabalho, por exemplo, de mentoria, né? Que é um trabalho de suporte a essas pessoas que querem crescer o seu escritório, certo? Sim, Hugo. A mentoria ela é individual, ela tem normalmente a duração de 6 meses, mas a gente vai analisar o estudo de cada um, então o que cada um precisa, qual é o desenvolvimento. Então agora, por exemplo, eu estou num desenvolvimento de um escritório que são 3 pessoas e que, na verdade, eles ficam todo mundo correndo atrás do rabo. E aí é para a gente conseguir setorizar esse escritório e organizar a gestão dele e eles conseguirem ter, óbvio que é o intuito final de todo mundo, mais lucro, né? Então a mentoria, ela é individual e não é em grupo. E depende do timing que eu entendo que cada pessoa precisa. 3 meses, 6 meses, 1 ano, e a gente vai desenvolver isso Perfeito. a cada 15 dias. Legal. É Isso é bom. uma aula particular. Pra quem tá É. começando, seria importante também, né? Porque, Bruno, cara, não é só para quem tá começando. Eu tô com uma mentorada Não, mas eu que falo tem que 35 pras pessoas anos de formada. É. E que ela faz coisas que eu falei, Então, mas eu falo Gente. para essas pessoas que saem da faculdade e não têm um conhecimento, achar que, puxa, como é que é formar um escritório? Isso Cara, aí. precisa desse apoio. isso aí. E até os que, né, nós, assim, que já tem o escritório funcionando Se também é estruturar. importantíssimo, É. né? É que a gente já aprendeu, Não dá né? A pra gente brincar, passou por não. isso. Mas É. assim, eu tô com uma mentorada que tem muito É. tempo. E o desafio dela ela falou isso pra mim. É Como que você sabe mais do que eu? isso aí. Pelo tempo de formado. Eu falei, nós não estamos falando de projeto, nós É estamos isso falando aí. de gestão de empresa. E isso eu sei mais que você. É isso aí. E eu, ainda mais estando dentro do mundo corporativo, que é isso que a gente vive, eu fui estudar num primeiro momento para conseguir conversar com eles. Aí, tá vendo? E depois eu entendi que isso era um universo valiosíssimo dentro da Sim, nossa com profissão. certeza. E aí, Então é isso. cara, sem gestão e sem direcionamento, o escritório vai ficar sozinho. Isso é importante. A última vez, inclusive, que você gravou com a gente, você trouxe uma arquiteta que trabalha Isso, contigo lá, que é a É a Júlia. Júlia. A É, Júlia. é É isso isso aí. mesmo. Legal. Bom, pessoal, tem mais vídeos, como eu falei no começo, no canal do Professor das Obras. A gente não fala só com arquitetos, tem vídeos também relacionados à engenharia, construção. Falamos de impermeabilização aqui, tem uma série longa lá só de impermeabilização. Então acompanhe o canal do Professor das Obras. A gente está em todas as plataformas de áudio, vídeo também. Bom, esse foi mais um episódio. Tem algum recado final aí? Alguém quer? Acho que foi meio tranquilo. Ousar e Eu usaria a lei. Isso aí. Bom demais. Um Quase grande nada abraço. ousado. Tchau. Tchau. Tchau.